Graça e paz, queridos. Vamos orar. Senhor, obrigado pela oportunidade que nos dá para partilharmos sobre a obra de Apocalipse. Pedimos que o Senhor nos dê graça, nos ilumine naquilo que iremos estudar, no nome de Jesus. Amém. Esta é a última carta das epístolas ditas universais ou das cartas não paulinas. Apocalipse trata de visões sobre o triunfo escatológico de Cristo sobre as forças anticristãs deste mundo. Que fundamentos nós podemos discutir ou refletir sobre Apocalipse? O livro de Apocalipse é um livro sobre Jesus e sua igreja. Na verdade, é o relacionamento entre Jesus e a igreja e também a alusão do futuro casamento de Cristo e sua igreja, que entende-se como bodas de cordeiro. É um livro de revelação que torna descoberto o coberto, que desvenda o mistério. É o véu retirado e nos é dado o discernimento de determinadas coisas, o que supõe que tem outras coisas escritas no Apocalipse que não são de fácil entendimento. De fácil entendimento, se calhar muitas coisas. Até porque é um livro que muitas vezes usa figuras de estilo, não é? Que personificação também que não é muito fácil perceber. Esta ou até usa metáforas, não é? Metáforas que também é muito dificuldade. Ou seja, o termo figura de estilo já vos apresenta a ideia de várias figuras de estilo a ser usadas na obra. Essa revelação é feita por meio de sinais, candeeiros, selos, trombetas, taças. Usa também números, o número 7 aparece 57 vezes. Este é o número que muitas vezes entendemos como o número da perfeição. Lemos nos capítulos 1, 12, versículo 12, 13, 20 e capítulo 5, 5, que tanto a igreja como a história estão sob total controle de Jesus Cristo. Isso é uma grande verdade. Isso, o fato de nós vermos a pandemia, vermos muitas outras coisas que têm acontecido, e às vezes temos a ideia de pensar que as coisas não estão no controle de Deus ou escaparam do seu controle. Pelo contrário, Deus está no controle de todas as coisas. A história não caminha para o caos, nem está dando voltas cíclicas, mas caminha para um fim glorioso da vida, da vitória completa de Cristo da igreja. Isso nos sugere que existe uma teleologia, existe um telos, como diria o Dr. Merrill, um telos no sentido de uma finalidade, um fim para a história humana. Não é como, se calhar, a filosofia da história, ou mesmo os cientistas evolucionistas podem nos apresentar a ideia do ciclismo, não é? E a ideia do caos, às vezes a filosofia da complexidade, nos mostra a ordem, desordem, ordem, caos. Mas aqui nós entendemos, não é, que a história humana, o cosmos, o universo, não caminha para um caos. Está caminhando para o fim glorioso da vitória completa de Cristo da Igreja. Para quem é estudante das Escrituras, tem em mente que a vitória de Cristo da Igreja é certa. É preciso também entendermos que ao estudar o livro de Apocalipse, o fim último não deve ser satisfação das nossas curiosidades a respeito dos mistérios, ou se calhar curiosidades teológicas, como se estivéssemos em um mapa profético, com um mapa profético nas mãos, para investigar fatos históricos, para sabermos os tempos no relógio profético. Eu penso que não é esta a finalidade de curiosidade, satisfação de curiosidades humanas. Ao contrário, este livro nos foi dado com propósitos morais e espirituais. E um dos propósitos é consolarmos, mostrar o âmago da luta que estamos travando contra o mundo do diabo e a vitória retumbante de Cristo Jesus. Este livro vai nos mostrar o centro da batalha, a essência da batalha, vê também da batalha que nós estamos a travar com o diabo, com o mundo e também com a carne, e finalmente vai mostrar a vitória certa em Cristo Jesus. O estudo do Apocalipse deve nos incentivar uma vida de santidade, uma vida de espera, nos encorajar mediante o sofrimento, diante do sofrimento que estivermos a passar, e também deve nos levar a adorar aquele que está no trono, a nos prostrar em adoração diante de Deus.
É preciso que aqueles que se aproximam desse livro com uma obsessão escatológica, ou seja, é preciso que os que se aproximam deste livro com uma obsessão escatológica entendam que muitas vezes têm perdido a sua mensagem, a sua essência. O livro é prático e revela-nos muitas outras coisas que estão aí, que vamos citando, e não necessariamente a ideia de querer perceber o fim dos tempos, o que vai acontecer. Não, mas nos revela a certeza de que Jesus tem um total controle da igreja, o total controle das coisas, da natureza, da história humana e da igreja. Jesus tem um total controle da história, como tinha falado. A perseguição do mundo e do diabo não podem destruir a igreja. Jesus também já tinha falado isso, que, que ele fundará a sua igreja, edificarei a minha igreja, mas as portas do inferno não resistirão, e as portas do inferno não, as forças do inferno, não é? Elas não prevalecerão. Então, basicamente, nós temos a ideia, não é, de que nem forças do mal, nem a perseguição, nem o diabo, nem o mundo poderão resistir, poderão destruir a igreja de Cristo. Ao mesmo tempo, podemos perceber aqui que os inimigos que perseguem a igreja serão vencidos. No fim, Cristo triunfa. Os inimigos de Cristo terão que enfrentar o juízo de Deus, ao mesmo tempo que a igreja desfrutará da bem-aventurança. Enquanto que a igreja desfruta da bem-aventurança eterna no futuro, os inimigos vão ter, infelizmente, eu não chamarei isso de desfrutar, mas enfrentar, passar o juízo de Deus do outro lado. Isso vai acontecer simultaneamente. Uma alegria lá, do outro lado, e sofrimento do outro lado. Da mesma forma como hoje, parece que para nós cristãos as coisas têm sido mais difíceis aqui e para os outros tem sido bem bom. Lá também vai acontecer de forma similar, mas nós já com maior glória e eles com maior sofrimento. Qual é o propósito deste livro? Já tínhamos avançado alguns dados do propósito do livro. O que nós precisamos entender é que o propósito principal deste livro é confortar a igreja militante em seu conflito contra as forças do mal. O livro está cheio de consolações para os crentes afligidos e a eles, a esses crentes, é dito que Deus vê suas lágrimas, não é? Que suas orações produzem verdadeiras revoluções no mundo espiritual. Neste caso, pode ser que seja no mundo espiritual, mas também no mundo cósmico, que significa que Deus nos ouve. Sua morte é preciosa aos olhos de Deus, neste caso a morte do justo. Sua vitória é assegurada para quem permanecer até o fim. Seu sangue será vingado. Seu Cristo governa o mundo em seu favor e seu Cristo voltará em pé. Eles voltará em breve. Então, isto deve nos dar segurança, isso deve nos dar a certeza de que Deus está no controle das coisas. Podemos continuar a batalha, podemos continuar a lutar contra as forças do mal. Qual é o tema deste livro de Apocalipse? Essa, se calhar, pode ser a questão. Nós já tínhamos avançado um pouco no início, citando as colocações de Gandhi. Mas podemos aprofundar um pouco, não é? Como diz Dias Lopes, o tema do livro de Apocalipse é a vitória de Cristo e de sua igreja sobre Satanás e seus seguidores. Neste caso, a besta, o falso profeta, o anticristo, que basicamente são uma trindade satânica e alguns seguidores de Satanás, ou seja, se calhar a maioria esmagadora de seguidores de Satanás. Cristo vai vencer, ou seja, uma vitória certa de Cristo sobre Satanás e seus seguidores. A intenção do livro é mostrar que as coisas não são como parecem ser, não é? E nós já sabemos muito bem que parece, muitas vezes não é. O diabo, o mundo, o anticristo, o falso profeta, e todos os ímpios perecerão, mas a igreja triunfará. O que sugere que o que aparenta ser alguma coisa, às vezes o que aparenta vitória, Satanás aparenta vitória, a corrupção aparenta vitória, suborno, muita coisa está acontecendo, aparentam que vão vencer a lascívia e imoralidade, aparenta que basicamente está a ter ganho desde os tempos remotos, desde a queda até os dias de hoje. Mas há uma certeza lá no fundo de que Cristo, ele será a vitória firme e permanente. Ou seja, a vitória de Cristo é certeira, ou seja, é certa. Cristo é sempre apresentado como vencedor e conquistador, e Jesus triunfa sobre a morte, o inferno, o dragão, a besta, o falso profeta, a Babilônia, não é? E os ímpios.
A igreja tem sido perseguida ao longo dos séculos. Esta é uma grande verdade, e mesmo olhando para o primeiro século, a igreja foi perseguida, mesmo olhando no segundo século, a igreja foi perseguida. Então, a igreja, ao longo dos séculos, nunca foi ser perseguida. Mesmo hoje, em alguns lugares, está sendo perseguida. Eu li uma notícia, uma informação, foi semana passada, se não me falha, que a igreja estava, não lia, além de, não li, essa eu vi na Top Gospel, exato, de que a igreja estava perseguida. Se eu li foi nos anos anteriores também, não é, anos passados, mas recentemente eu vi uma informação no Top Gospel de igreja em China ser perseguida. Mas não é lá, há um documentário que anda por aí da história da igreja, que vem mostrar a igreja do nosso século que tem sido perseguida, não é, veementemente, sobretudo por países Estados Islâmicos ou por Estados Islâmicos. Então, é preciso entender que a igreja que tem sido perseguida ao longo dos séculos, mesmo suportando o martírio, ela é vencedora. Os juízos de Deus mandados para a terra são uma resposta de Deus às orações dos santos. Então, para que foi destinado este livro? Primeiro, é preciso entender que este livro foi inicialmente endereçado aos crentes que estavam suportando o martírio na época do apóstolo João. Então, tem o primeiro alcance, não é, dos primeiros leitores, e depois tem um alcance secundário, não é, que somos nós. Houve grandes, não é, grandes perseguições nos primeiros séculos contra a igreja. Em cada época se levantava um rei, ou seja, um governador, e este governador, o imperador, em algum momento, colocava a igreja sob perseguição. Temos Nero, 64 depois de Cristo, depois temos Domiciano, no 95 depois de Cristo, temos Trajano, 112 depois de Cristo, temos Marco Aurélio, 117 depois de Cristo, depois temos Sétimo Severo, fim do segundo século, temos Décio, 250 depois de Cristo, depois temos Diocleciano, 303 depois de Cristo. Percebemos que eles se levantaram, estiveram perseguindo a igreja, colocaram a igreja debaixo de uma pressão de perseguição. Este livro foi destinado não apenas aos primeiros leitores, como já vinha falando, primariamente é para os primeiros leitores, mas secundariamente é destinado a todos os crentes durante esta inteira dispensação que vão da primeira à segunda vinda de Cristo. Neste caso, primeira vinda, quando ele vem para morrer, ascende para o céu. A segunda vinda é aquela que nós aguardamos até que ele venha. Quando é que este livro foi escrito? Importa salientar que este livro, primeiramente, este livro, né, foi escrito por João, quase no final do governo Domiciano, quando foi banido na ilha de Patmos. Então, este é o quando, é um quando circunstancial e não um quando cronológico, não é? De quando foi banido para a ilha de Patmos. Como interpretar o livro de Apocalipse? Existem 4 escolas de interpretação do livro de Apocalipse. Vamos tentar ver alguns. Temos o simbólico idealista, a escola idealista. Esta escola afirma que Apocalipse não é uma profecia preditiva, e sim um quadro simbólico do conflito cósmico de princípios espirituais. Assim, o livro fica divorciado da esfera histórica e posto exclusivamente na esfera das ideias. O que estamos a querer dizer é que esta escola diz que Apocalipse basicamente não aconteceu na prática. Ou seja, é mais, como diz, é mais uma história idealista, é um quadro simbólico, conflito cósmico, simbólico do conflito cósmico de princípios espirituais. Então, o livro fica divorciado do aspecto prático. É mais um livro idealista, não está mais no campo das ideias. Mas também temos outra escola chamada preterista. Diz que tudo o que é profetizado no livro de Apocalipse já aconteceu. Na verdade, quando você lê Wayne Grudem na sua obra de teologia sistemática, sobretudo na escatologia, e eventos que aconteceram na história da igreja, você pode pensar que, de fato, essas coisas estão a ser faladas acontecer. Pode pensar que o Apocalipse já aconteceu, pode pensar que a perseguição prevista da igreja aconteceu, a tribulação já aconteceu, a grande tribulação aconteceu. Bom, não quero atuar aqui como premilenista, mas é preciso perceber que a interpretação preterista leva fatos do passado e vê que basicamente tudo que Apocalipse prevera ou tinha previsão dela já aconteceu. Por isso que diz que o livro narra apenas as perseguições sofridas pela igreja, pelos judeus e imperadores romanos.
Na verdade, houve muita perseguição e muito sofrimento. E para esta escola, o livro cumpriu o seu propósito de fortalecer e encorajar a igreja do primeiro século. Se já cumpriu um propósito, o seu propósito, basicamente é um livro ultimamente inválido, tentando interpretar o que os espiritistas estão a dizer. Esta corrente falha em ver o livro como um livro profético pertinente para toda a história da igreja. O que significa isso? Que esta corrente não vê Apocalipse como um livro profético pertinente a toda a igreja. Então, é um livro que vê, é uma escola que vê o livro numa perspectiva de pretérito do passado. Não pretérito do vilipêndio, mas pretérito do tempo do passado. Temos também a interpretação futurista, não é? A escola futurista, que diz que tudo que é profetizado no livro, a partir do capítulo 4, tem a ver com os últimos dias, sem nenhuma aplicação na história da igreja. Para dizer que o livro de Apocalipse, em algum momento, não tem um enquadramento histórico ou contextual na história da igreja, como diz o futurista. Vê Apocalipse mais para frente, mais para o futuro, e não para o que aconteceu na história. Enquanto que o preterismo, não é, tira o Apocalipse do futuro, o futurista tira o Apocalipse do passado. Também esta escola não faz a justiça ao livro, que foi uma mensagem atual, pertinente e poderosa para todos os crentes em todas as épocas. Este livro não tinha nenhum conforto para os crentes primitivos, nem para nós. Ou seja, esta é a perspectiva também dos futuristas. Transfere o reino de Deus para o futuro milenar, enquanto sabemos que o reino já veio e estamos no reino. Então, a perspectiva futurista transfere o reino de Deus para o milenar. Isso significa que não há o reino de Deus agora, não estamos no reino, e o reino de Deus não está acontecendo, então vai ser algo futuro. Mas Jesus já falou, não é, que arrependei-vos porque o reino de Deus é chegado, e também a oração do Pai Nosso diz, venha-nos o teu reino. E nós cremos que Cristo está reinando em nossos corações. Agora, temos a interpretação histórica. Neste caso, a escola histórica. O livro do Apocalipse é uma profecia da história do reino de Deus, desde o primeiro advento até o segundo. É? Basicamente, é desde o primeiro advento da vinda de Cristo até o segundo advento da vinda de Cristo. O livro é rico em símbolos, imagens e números. Ele está dividido em 7 seções paralelas, progressivas, 7 camelos, 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Então, esta perspectiva histórica me parece trazer uma perspectiva equilibrada de ver o Apocalipse. Agostinho, os reformadores, as confissões reformadas e a maioria dos grandes teólogos seguiram esta linha, não é? De ver Apocalipse, ou seja, ver Apocalipse e interpretar Apocalipse numa perspectiva histórica. Temos também, não é, a ideia de como entender a divisão do livro de Apocalipse dentro da perspectiva teológica da teologia. Nós temos várias formas de perceber Apocalipse. Temos várias correntes que tentam interpretar Apocalipse. Temos a corrente pós-milenista. A corrente pós-milenista crê que o mundo vai ser cristianizado e que teremos um grande e poderoso reavivamento e o crescimento espantoso da igreja ao ponto da terra encher-se do conhecimento do Senhor como as águas cobrem o mar. Então, esta é a perspectiva do corrente milenista. Essa corrente foi forte no século XVIII, XIX, quando as missões estavam em franca expansão. Homens como Jonathan Edwards, Charles Hodge e Loren Botney foram defensores do pós-milenismo, não é, na tentativa de vaticinar que o mundo todo será cristianizado e o conhecimento do Senhor será pleno, tanto que as missões foram acontecer tendo em mente essas colocações todas feitas. Ora, é preciso também entender que muitos missionários foram influenciados por esta interpretação, bem como muitos hinos cristãos foram inspirando, sim, nesta visão de que o mundo todo chegaria a ser cristianizado, o mundo vai experimentar um reavivamento, um crescimento espantoso da igreja. Agora, essa corrente deixa de perceber que antes da vinda de Cristo estaremos vivendo um tempo de crise e não um tempo de despertamento espiritual intenso e universal. Não estamos a dizer que isso não está acontecendo. Não está a dizer aqui que o reavivamento não acontece,
Mas já se dizer que não se pode pensar numa perspectiva de uma cristianização total do mundo enquanto estivermos neste mundo. Então é preciso também termos uma perspectiva equilibrada. Esta é a perspectiva pós-milenista, não é? Pós-milenista, a ideia de uma perspectiva universal. Agora, fora do pós-milenismo, temos a corrente pré-milenista, não é? Os pré-milenistas históricos ou moderados, não é? Porque existem vários pré-milenistas durante a interpretação do Apocalipse, não seguem a mesma linha. Alguns vão seguir linhas diferentes, mas todos são entendidos como pré-milenistas por causa da sua abordagem, que é similar. Esses distinguem-se dos amilenistas em poucos aspectos, não é? Quais são esses aspectos? Reino e ressurreição. Porém, os pré-milenistas dispensacionalistas ou extremados têm vários ensinos estranhos das Escrituras. Primeiro eles fazem distinção entre igreja e Israel no tempo e na eternidade. Não é? E depois vão trabalhar a ideia do reino de Deus adiado para o milênio terreno. A perspectiva dos pré-milenistas é que haverá um reino milenar que vai acontecer. Podemos até dizer que estamos no reino de Deus, mas ainda não é um reino efetivo, porque o reino de Deus vai acontecer no futuro. E me parece que é depois dos 7 anos de tribulação. Depois da grande tribulação, porque tem a tribulação de 3,5, que é a primeira, depois tem a segunda, que é de 3 anos e meio, que é a grande, depois disso entramos no milênio. Me parece que seja essa ideia de Deus. A crença no arrebatamento secreto, seguido de uma segunda vinda visível, não é? Creio que haverá um arrebatamento secreto, não é? Fora daquele arrebatamento visível universal, mas também o secreto, e que vai acontecer esse arrebatamento e Cristo virá. E também a corrente pré-milenista defende a ideia de que a igreja não passará pela grande tribulação, ou seja, a igreja será poupada da era de Deus, mas não da tribulação. A igreja vem passando da tribulação, pode vir a passar da tribulação, mas não da grande tribulação. A tribulação não é a ira de Deus contra os pecadores, mas sim a ira de Satanás, do anticristo e dos ímpios contra os santos. A ideia que teremos várias ressurreições, esta é a ideia apresentada também por pré-milenismo, é preciso entender, não são todas as correntes pré-milenistas que defendem isso, e a ideia de que haverá chance de salvação depois da segunda vinda de Cristo. Jesus Cristo veio, e depois da segunda vinda haverá salvação, até mesmo na tribulação haverá os que vão se salvar. E fora do pré-milenismo temos a corrente amilenista ou espiritual. Esta milenista é a ausência do milênio. O livro de Apocalipse, na perspectiva desta corrente, deve ser visto não como uma mensagem que registra os fatos em ordem cronológica, mas temos no livro 7 seções paralelas e progressivas. Cada seção descreve todo o período que compreende da primeira à segunda vinda. Cada seção descreve uma cena do fim. Então, a cena do fim vai ficando cada vez mais clara até chegar ao relato apoteótico da última sessão. Então, essas 7 sessões estão divididas em 2 grandes grupos, não é? Ou seja, em 2 grandes períodos. A primeira descreve a perseguição do mundo e ímpios, não é? E a segunda, a perseguição do dragão e seus agentes. A primeira está de Apocalipse 1 a 11, capítulo 11, e a segunda está de Apocalipse capítulo 12 a 22. Esta de 12 a 22 vai descrever a segunda, não é? A segunda vai descrever a perseguição do dragão e seus agentes, enquanto que o 1 até 11 vai descrever a perseguição do mundo, não é? E ímpios. Agora, vamos ver algumas seções de Apocalipse que nós já tínhamos falado, da forma como o Apocalipse tem sido explicado, tem sido esclarecido, os candeeiros e mais outros. A primeira seção aqui é de 1 a 3, que nós temos os 7 candeeiros. E qual é a lição desta seção? É que Cristo tem um controle da igreja em suas mãos. Esta é a primeira grande lição. Encontramos aqui uma descrição do Cristo que morre, ressuscita e vai voltar. Neste texto que nós colocamos aí, do 1, 5 a 7. A morte e a ressurreição de Cristo é o começo da era cristã e o juízo final é o término da era cristã. Então, Jesus morreu, ressuscitou, não é? E ascendeu para o céu. Depois dali temos o começo da era cristã, até porque o cristianismo é pós-Cristo e não pré-Cristo. E o juízo final vai ser o término da era cristã. Agora, a segunda seção dos 7 selos, que é de capítulo 4 a 7,
Aqui a pergunta é, qual é a mensagem nessa sessão? É que ele tem o controle da história em suas mãos. Mais uma vez, aquilo que já tínhamos visto na sessão passada, no é de que Cristo tem o controle da igreja em suas mãos. Agora, Cristo não só tem controle da igreja, ele tem o controle da história em suas mãos. Contemplamos sua morte, mas essa sessão encerra com uma cena da segunda vinda de Cristo. É importante perceber que este texto, ou seja, Apocalipse, trata bastante da segunda vinda de Cristo, deixa uma esperança de segunda vinda dele. Notemos a impressão produzida nos incrédulos pela segunda vinda, em 6, 16 a 17, agora a felicidade dos salvos, 7, 16 a 17. A segunda ascensão é uma reiteração da primeira ascensão. Sua revelação vai do princípio ao fim dos tempos, ao juízo final. E nos é mostrado a diferença entre os remidos e os perdidos. Agora temos a terceira ascensão, que vai começar de 8 a 11, que é das 7 trombetas. Veja, temos 7 candeeiros, os 7 selos, as 7 trombetas. 777, este número que é repetido bastante em Apocalipse. Nesta sessão vemos a igreja vingada, protegida e vitoriosa. Havendo começado o Senhor como nosso sumo sacerdote no capítulo 8, avançamos até o final, ou seja, havendo começado com o Senhor Jesus, neste caso como nosso sumo sacerdote no capítulo 8, avançamos até o final em capítulo 10 e 11. Uma vez mais, estamos tratando das mesmas coisas. O Senhor e a sua igreja e o que lhe sucede no mundo, o juízo final, os redimidos e os perdidos. Basicamente, o que vai tratar, enfatizar esta obra. As trombetas são avisos do derramamento completo das taças da ira de Deus. Antes de Deus punir, finalmente ele sempre avisa. Mesmo para disciplinar, ele sempre avisa. Mesmo a igreja, para fazer uma disciplina, tem que primeiro dar um aviso, às vezes suspensão, depois acontece a tal disciplina. Agora temos de 12 a 14, onde temos a tríade do mal. Novamente voltamos ao início, ao nascimento de Jesus, neste caso de Cristo. Depois vem a perseguição do dragão a Cristo e a igreja. Ele levanta a besta e o falso profeta, aquilo que nós chamamos de trindade satânica, dragão, besta e falso profeta. E finalmente vem a cena do juízo final. Em 14, há uma cena clara do juízo final, neste caso capítulo 14. Em 15 a 16, temos as 7 taças. Essas 7 taças descreve as 7 taças da ira de Deus, representando a visitação final da ira de Deus sobre os que permanecem impenitentes. Uma vez mais, a cena começa no céu, relatando o Cordeiro com seu povo, mas no capítulo 16 vemos uma espantosa descrição do juízo. Aqui também a destruição é completa. No 17 a 19 temos a derrota dos agentes do dragão. Há um relato da destruição dos aliados do dragão, a meretriz, neste caso a prostituta, a besta e o falso profeta, os seguidores da besta, e em contrapartida a igreja é apresentada como a esposa de Cristo no capítulo 19. A grande festa das núpcias ocorre, neste caso as bodas do Cordeiro. O juízo final chegou outra vez e há uma grande distinção entre redimidos e perdidos, ocorre novamente, neste caso a separação entre os que são redimidos e perdidos. Basicamente nesta obra isso é nítido, é claro. No capítulo 19 há uma descrição detalhada da gloriosa vinda de Cristo. E de 20 a 22, essa sessão vai mostrar o reinado de Cristo com as almas dos santos no céu e não o milênio na terra depois da segunda vinda. O capítulo 20 começa na primeira vinda e não depois da segunda vinda. Então, temos a descrição também do juízo final. Após isso, vemos os novos céus e a nova terra e a igreja reinando com Cristo para sempre. Basicamente, são as exceções que nós podemos ver no Apocalipse, que podemos ver com clareza nesta obra de Apocalipse. Ora, qual é a conclusão que nós podemos ter aqui ou tirar? Apesar dessas sessões serem paralelas, elas são também progressivas. A última sessão leva-nos mais além para o futuro que as outras. Apesar do juízo final já ter sido anunciado em capítulo 7 e brevemente descrito em capítulo 6 do 12 a 17, não é apresentado detalhadamente senão quando chegamos a 20, 11 a 15, neste caso o juízo final. Apesar do gozo final dos redimidos já ter sido insinuado em 7, 15 a 17, não encontramos uma descrição detalhada, senão quando chegamos em 21, 1, 22 e 5. Agora, a pergunta que não quero calar é de que lado estamos nesta guerra milenar?
Estamos do lado de Cristo e da igreja, ou do lado do dragão e seus agentes. É mais fácil nós dizermos que estamos, de fato, do lado de Cristo, mas pode ser que nós estejamos. As nossas atitudes laborais, acadêmicas, familiares, atitudes pessoais, privadas, públicas e so on, vão nos revelar de que lado nós estamos. Deus abençoe. Até a próxima. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que deu-nos para partilhar a sua palavra sobre Apocalipse. Pedimos que o Senhor possa nos abençoar, nos ajudar, Senhor, a ser seus agentes, nos ajudar a estarmos do lado do Senhor e a aguardar pacientemente da vinda do Senhor. Que Deus nos ajude, nos encoraje nos desafios, nas tribulações, sofrimentos, nos guarde e nos ajude, Senhor, a te temer mesmo em momentos de prosperidade, de riqueza, de bonança. Nós oramos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.